bem, meus queridos? Olha, eu novamente aqui, tentando fazer vídeo, né, sem assuntos meio, para algumas pessoas, nada a ver, né, falando sobre espíritos, né, espiritualidade, falando sobre emocional, sobre o corpo, mente. Não liga pra essa parede aqui atrás não, cheia de lodo, tem que limpar ela, alguma hora eu vou limpar. Então, queria passar hoje, o vídeo de hoje, falar sobre um livro que eu tô lendo ultimamente, tô até finalizando ele, que chama O Manual de Persuasão do FBI. Nele fala sobre um cara que trabalhava no FBI e ali te mostra algumas atitudes do seu corpo, que o corpo ele fala muito mais do que a sua própria boca, né? Com jeitos de você estar, mostra também como você se comportar para tentar atingir algo que você queira atingir. Pô, desculpa. E assim, nele tem um trecho que fala sobre você ter cara de carranca. O que seria uma carranca? São imagens de madeira que geralmente são colocadas na frente dos barcos. Ela, tradicionalmente, pelas lendas, falam que é para evitar espíritos malignos, né, proteção, essas coisas. Elas são meio feias, parecem demônios, essas coisas. Mas serve para isso, né? Desculpa o corte, tá? É que minha filha apareceu aqui. Aí tive que dar uma pausada rapidinho. Então, aí continuando da carranca, né? Parecem demônios, mas serve para afastar espíritos malignos. Resumindo, né? E o que seria a pessoa com cara de carranca? Já tá na cara. É uma pessoa que vive com uma cara fechada, vive com uma cara emburrada. O jeito dela de ser é todo fechado, emburrado. Que isso vai acarretar na vida dela? Geralmente nosso cérebro aqui, ele vive como um radar. 24 horas por dia, ele está filtrando tudo que você vê na sua vida. Tudo. Pessoas, animais, cachorro, tudo. Carro, tudo que você vê, ele filtra. E geralmente com pessoas, você pode passar por 300 pessoas no seu dia a dia e uma ou outra que vai te chamar atenção ali. Por quê? Seu cérebro já tem pré-definido jeito de pessoas, tanto comportamentos tipo, de se vestir, de se locomover, de conversar, fisionomia principalmente, para determinar se aquela pessoa é uma pessoa amigável ou é uma pessoa que não tem que ter amizade, por exemplo, né? Tipo, inimigo ou amigo. Mas não tem nada a ver com inimigo ou amigo, assim, é só para tentar entender melhor, né? Uma hora eu entro mais profundamente sobre esses assuntos. Então, o que acontece? Seu cérebro vai notar esses dois tipos de pessoas. As pessoas que são neutras, seu cérebro vai deixar passar e você nem vai perceber. Agora, quando você nota uma pessoa que passa uma imagem de ser amigável, significa que aquela pessoa está demonstrando ser mais aberta e que se encaixa também no seu filtro. Então, assim, aquela pessoa você tem mais facilidade para fazer uma amizade, às vezes para fazer uma venda, às vezes para conversar, por exemplo, você é um gerente, você precisa passar algo para um funcionário. Aquela pessoa que se demonstra mais amigável, ela vai entender melhor o que você está querendo passar. Agora, uma pessoa que tem essa cara de carranca, ela afasta as pessoas dela. Então, assim, não vai, por exemplo, ela é uma líder, né? Uma gerente, uma supervisora. Quando ela vai conversar com alguém, já com essa cara de carranca, automaticamente a pessoa que ela está conversando já vai abrir barreiras, já vai colocar barreiras para se defender. Por quê? Porque ela acha que aquela pessoa é um inimigo. Então, assim, automaticamente ela já vai abrir uma barreira para se defender. Então, assim, sua comunicação com aquela pessoa vai se tornar totalmente difícil. Imagina você como um líder com uma cara de carranca. Então, assim, deixa eu cortar de novo, desculpa. Então, assim, imagina uma pessoa com cara de carranca tentando fazer amizade. Ou imagina um líder com cara de carranca tentando passar uma ordem, né, um pedido para alguém fazer.
automaticamente essa pessoa com cara de carranca vai tentar se comunicar, automaticamente elas já vão estar com barreiras abertas, né, se fechando para se proteger, então vai ficar difícil qualquer comunicação. Então imagina você é um vendedor e tá com essa cara, o que vai acontecer? Possivelmente você não vai fechar essa venda, porque a pessoa que você está tentando vender já está se protegendo, já fechou tudo que ela podia fechar. Ah, mas como assim? O que é essas barreiras? Essas barreiras nada mais são do que barreiras emocionais. Então assim, a pessoa já se fecha para não tentar sofrer algo por aquela outra pessoa na parte emocional. Tanto ser iludida, como achar que está sendo usada, essas coisas assim. Então assim, uma dica para você treinar e tirar essa cara de carranca, se olhar no espelho e sorrir. Mas não é um sorriso falso. Ah, mas tem diferença do sorriso verdadeiro e falso? Sim, e as pessoas percebem. Mesmo inconscientemente, elas percebem esse sorriso falso. Tá? Então assim, leva tempo, não é de um dia para o outro, mas você tem que treinar. O que é um sorriso verdadeiro? É aparecer os pezinhos de galinha aqui nos cantinhos do olho, é aparecer as covinhas aqui. Então, tipo assim, são sorrisos verdadeiros. Para você tentar parecer mais amigável, né? Uma pessoa mais amigável. Dá uma levantadinha nas sobrancelhas assim, ó, quando você vai conversar com alguém. Cumprimenta sorrindo. Sorri mais. Então assim, vai conversar com alguém, ó, sobrancelha aqui, ó, dá uma levantadinha. Mas não pode ser falso. Tem que ser algo que você vai ir percebendo que você faz automático. Começa, ó, uma dica para treinar. Eu li isso no livro, inclusive, uma dica para você treinar. Quando você for em algum restaurante, ou você estiver trabalhando no seu serviço, ou vendo vendas, qualquer coisa, qualquer hora do dia, comece a observar as pessoas. Quando elas vão cumprimentar alguém, casais quando estão conversando, assim, você começa a enxergar, você começa a perceber como as pessoas se comportam. Quando consegue fazer uma venda, quando você vê que uma pessoa está com a cara fechada e alguém vai conversar e aquela pessoa consegue melhorar a sua cara, sorrir. Então assim, começa a observar o que essas pessoas estão fazendo, não em fala, mas eu falo no corpo, como o corpo está se comportando, porque o corpo fala muito. Inclusive, para o próximo vídeo, vou fazer inclusive um vídeo mais longo, provavelmente sentado em outro lugar, não com essa parede aqui, e vou me aprofundar mais sobre como pessoas se comportam quando sentem alguma coisa por alguém, quando estão mais abertas. É tudo relacionado a esse livro também, mas tem outros livros no meio, tentando explicar mais algumas coisas, mostrar alguns detalhinhos. Vou fazer aquele vídeo que eu falei que ia fazer bem mais aprofundado. Então assim, para começar até eu fazer o próximo vídeo, tenta perceber isso. Vai nos lugares, observa como as pessoas se comportam, o sorriso, o olhar, o jeito, a postura. Desculpa. Então assim, eu vou até explicar mais sobre a postura. Sabia que até o jeito que você tá com os pés mostra alguma coisa para alguém? Então assim, esse é o vídeo. Como sempre, vou deixar alguma coisinha no final, né? Vamos lá, pro final desse vídeo aqui, repare nos pés das pessoas. Quando você vê alguém para ser atendido num restaurante, ou conversando, um grupo de pessoas, dupla, trio, não importa, conversando, se os pés dessas pessoas estiverem virados geralmente para a porta de saída, ou estiverem virados, por exemplo, você vê um casal conversando, e os pés dessas pessoas estão um virado para o outro, é que elas não estão disponíveis para alguém chegar naquela conversa. Mesma coisa um grupo, com mais pessoas, né? Claro, né? Um grupo seria com mais pessoas. Se esse grupo tiver com os pés todos virados para dentro, significa que eles não estão disponíveis para outra pessoa interagir no meio daquele grupo.
Agora, se eles estão com os pés virados para fora, ou até no caso de uma venda, um cara chegou para vender lá um colchão, comprar um colchão. E você vai conversar com ele, abordar ele, você vê que ele tá meio inquieto, você vê que os pés estão virados para sair, essas coisas, é que ele não tá gostando do jeito que você tá abordando ele, da conversa que você tá tendo com ele. Então, provavelmente, você não vai fechar a venda, se você não mudar a sua trajetória de conversa e de abordar a pessoa, tá bom?